grupo que despachava drogas pelos Correios é alvo de operações policiais no Paraná. 23 pessoas são presas. Londrina deve receber novos complexos de skate e de ginástica. No Rio Grande do Sul, projeto de nova ponte sobre o rio Taquari é apresentado. Novo traçado é mais alto e terá mais de 3 quilômetros. Programa Safra Garantida recebe mais de 80 milhões de reais em subsídios para agricultores familiares em Santa Catarina. Parajás, que reúne mais de 2.500 para-atletas de 74 municípios catarinenses. Câmara aprova urgência para projeto de anistia. Iniciativa recebeu 311 votos favoráveis. Lionel Messi vai renovar com o Inter Miami. Acordo garante jogador em atividade durante a Copa do Mundo de 2026. E você vai ver também. Monitoramento registra 185 baleias no litoral sul. Levantamento aponta mães com filhotes em praias de Santa Catarina. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta quinta-feira, dia 18 de setembro. Agora no horário de Brasília, 8h03. Hoje foi dia de ações policiais no Paraná. Na manhã desta quinta-feira, a Polícia Civil cumpriu 59 mandados contra um grupo criminoso que despachava drogas pelos Correios para diversos estados do país. Ainda pela manhã, uma ação conjunta da Polícia Militar e Polícia Federal apreendeu mais de 3 toneladas de maconha no oeste do Paraná. A droga foi encontrada em um fundo falso de um caminhão de câmara fria. A Polícia Militar do Paraná, por meio do Batalhão de Polícia de Fronteira e a Polícia Federal, com apoio do Núcleo Especial de Polícia Marítima, apreenderam cerca de 3,2 toneladas de maconha na manhã desta quinta-feira em Palotina, no oeste do estado. A ação ocorreu no âmbito da Operação Sinergia 3. Após uma denúncia anônima, os agentes se deslocaram até um posto de combustível da cidade, onde um caminhão-baú estaria estacionado, supostamente transportando ilícitos, segundo as informações da denúncia. No local, as equipes confirmaram a presença do veículo e também que se tratava de um caminhão de câmara fria. Em seguida, o motorista foi abordado e, mesmo negando transportar algo ilegal, demonstrou nervosismo, levantando suspeitas dos policiais. Durante a inspeção no compartimento de carga, que parecia vazio, as equipes removeram alguns parafusos e descobriram um fundo falso, onde localizaram a droga. O prejuízo para o crime é de 6 milhões de reais. O motorista de 46 anos recebeu voz de prisão e foi levado, junto com um caminhão e a carga de drogas, para a Delegacia de Polícia Federal de Guaíra. Já do outro lado do Paraná, em Ponta Grossa e em Curitiba, a Polícia Civil, com a atuação de cães de faro e apoio de um helicóptero, cumpriram 59 mandados judiciais contra uma organização criminosa investigada por despachar drogas pelo sistema dos Correios para diversos estados do país. Foram cumpridos 30 mandados de prisão preventiva, 29 de busca e apreensão. Já se totalizou 23 presos. E de uma modalidade de tráfico bastante complexa. Foi uma investigação qualificada, difícil de ser feita, porque pelo meio que a traficância ocorria, que é um meio por correios, meio por cartas. E da data de hoje foi desarticulada essa grande organização de grande porte que traficavam não só aqui no Paraná, não só na nossa cidade, como outras cidades do Paraná e até cidades fora. A maior parte dos alvos são aqui de Ponta Grossa e também teve alguns alvos em Curitiba. A ação é um desdobramento de uma investigação iniciada em novembro de 2024 com a interceptação e apreensão de 17 pacotes enviados via Correios. Neles foram encontrados porções de maconha e haxixe. Com o aprofundamento da investigação, a polícia mapeou a estrutura organizacional do grupo e identificou que ele operava com uma ampla gama de colaboradores com funções específicas. O envio dos entorpecentes ocorria tanto em âmbito municipal quanto para vários estados do país.
É muito importante esse tipo de investigação porque ela está sendo muito utilizada pelas organizações criminosas justamente por atuar de maneira silenciosa. Eles usam qualificações que não são verdadeiras ou de interpostas pessoas, muitas vezes pessoas que não têm nenhuma relação, né, nenhum histórico criminal. E isso é disseminado através também do tráfico digital. Então, as vendas ocorrem via de regra ou por aplicativo de mensagem instantânea, WhatsApp, na circunscrição municipal, que daí tem as entregas, inclusive por motoristas de aplicativo, mas quando remetido para outros estados, via de regra, Instagram, isso tudo muito utilizado, né, esse tráfico digital que a gente está acompanhando e combatendo diariamente. Segundo a delegada, a deflagração da operação mostrou-se indispensável não apenas para responsabilizar os agentes identificados, mas, sobretudo, para interromper a empreitada criminosa e coibir o tráfico interestadual no Paraná. E o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, apresentou à população o estudo para a construção de uma nova ponte sobre o rio Taquari. O estudo contempla a construção de uma nova estrutura com cronograma de 18 meses de execução, que terá pouco mais de 3 quilômetros de extensão, com cotas mais altas em relação à cheia histórica de 2024. Na apresentação nesta quarta-feira, em Lajeado, o governador anunciou um investimento de mais de 350 milhões de reais, que contempla 295 milhões para o projeto e obra e mais de 60 milhões de reais para desapropriações. O aporte deverá ser realizado com recursos do Fundo do Plano Rio Grande. O Estado assumiu esse desafio porque considera justo. O Vale do Taquari precisa, se mobilizou, a gente reconhece essa necessidade, mas a decisão só podia vir depois de um estudo que foi contratado, que faz toda a análise de viabilidade técnica, econômica e ambiental de um projeto para uma ponte robusta, como deve ser sobre o Rio Taquari. Uma ponte de 358 milhões de reais. Tem que ser analisado toda a interferência em edificações, desapropriações, áreas de preservação, o meio ambiente, tudo isso tem que ser feita essa análise para, a partir de uma primeira análise, tomar a decisão de qual o traçado, e a partir desse traçado ainda vai ter todo o processo de licenciamento ambiental, que é simplificado, mas que acontece também para garantir que o meio ambiente seja preservado na execução dessa obra. Nós estamos sob a vigência de uma legislação que é o da calamidade pública, que nos permite fazer contratações num modelo simplificado, mais ágil. Ainda assim, o DAER faz um chamamento público para identificar empresas interessadas e, a partir desse chamamento, se encaminha um processo de contratação em regime integrado. O regime integrado é porque essa empresa contratada vai fazer os projetos executivos, uma vez que eles sejam aprovados, se encaminha a execução da obra. No total, o contrato deve ser de 18 meses. A gente estima de 3 a 4 meses em elaboração dos projetos executivos e o restante na execução da obra. E a expectativa de que a gente possa ter em até 2 meses aí a contratação da empresa que vai elaborar os projetos executivos e vai executar as obras. A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira um requerimento de urgência para tramitar um projeto de lei de anistia que poderia abranger o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado na semana passada a 27 anos de prisão por tentativa de golpe. O projeto, que visava desde o início o perdão aos condenados pelo atentado de 8 de janeiro de 2023 em Brasília, tem sido a prioridade do partido de Bolsonaro nessa legislatura. Foram 311 votos favoráveis, 163 contrários e 7 abstenções. De acordo com a Câmara dos Deputados, a anistia inclui os participantes de manifestações reivindicatórias de motivação política ocorridas entre 30 de outubro de 2022 e o dia de entrada em vigor, se a proposta virar lei. O resultado foi bastante comemorado por deputados a favor do projeto. Então agora nós temos que anular esse processo que está no Supremo. Esse processo é nulo de pleno direito. Isso é um grande teatro para criminalizar a oposição, para tirar o Bolsonaro do jogo político. E mais, eles vão assassinar o Bolsonaro. A decisão de pautar a votação foi tomada pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, após uma reunião com líderes partidários.
A aprovação do projeto de lei foi duramente criticada por deputados da esquerda. É um dia triste para a democracia brasileira. E é um dia que vai marcar a história desse parlamento. O que a gente viu hoje aqui é de uma vergonha, é de um escárnio que é difícil colocar em palavras. Há 2 anos e meio, um grupo de manifestantes depredaram as sedes dos 3 poderes por não aceitarem a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. O requerimento de urgência acelera a tramitação da matéria, dispensando e reduzindo formalidades regimentais e prazos. Com isso, o texto poderá ser votado diretamente em plenário em qualquer momento, sem precisar passar pelas comissões. O programa Safra Garantida SC já está disponível também no Banco do Brasil. A iniciativa do governo catarinense prevê destinar 84 milhões de reais em subsídios para agricultores familiares de Santa Catarina nos próximos 2 anos. Com o termo de adesão assinado nesta quarta-feira, os produtores rurais já podem procurar qualquer agência do Banco do Brasil para ingressar no Safra Garantida. Até então, a contratação era feita apenas em cooperativas de créditos parceiras. O programa concede até R$ 1.500 por produtor para cobrir a taxa do seguro Proagro Mais, que protege contra perdas de safra por eventos climáticos. O produtor que busca recursos do Pronafre, que necessita fazer o seguro Proagro Mais, terá a possibilidade e o apoio direto do governo de Santa Catarina de R$ 1.500 de abatimento no seu seguro. Por exemplo, se o seguro for R$ 5.000, o Estado de Santa Catarina vai pagar R$ 1.500 desse valor, restando R$ 3.500 para ser pago para o produtor, prevenindo assim, quando acontecem eventos climáticos cada vez mais frequentes, sejam cheias ou até a estiagem, que lamentavelmente vem ocasionando a nossa produção nos últimos anos. Os primeiros pagamentos começam em julho. Mais de 374 contratos já foram liberados em 66 municípios, totalizando cerca de R$500 milhão. A meta é beneficiar 56 mil produtores em todas as regiões, cobrindo 288 mil hectares e garantir uma safra estimada em mais de R$3 bilhões. A primavera começa oficialmente às 13h19 da tarde da próxima segunda-feira, dia 22, e se estende até 21 de dezembro. Nós conversamos com meteorologistas da Defesa Civil para saber como o tempo vai se comportar na nova estação. Diferente do inverno, que é a estação menos chuvosa em Santa Catarina, a primavera marca o retorno das chuvas mais frequentes e volumosas, trazendo um aumento natural do risco de temporais. Outro diferencial é o aumento gradual da temperatura. É normal que a gente tenha temperaturas passando dos 30 graus já em todas as regiões aqui do nosso estado, mas também não se descarta ali uma vez ou outra o avanço de uma massa de ar frio. Então é normal que a gente tenha temperaturas amenas de manhã, mas que sobem rapidamente fazendo calor durante a tarde. Tempestades mais severas também são comuns na estação, principalmente na região sul do país. E essas tempestades elas estão muito associadas a granizo e também ao retorno dos vendavais aqui para Santa Catarina. A região aí de maior impacto climatologicamente falando é o Grande Oeste Catarinense, que costuma registrar um maior número dessas tempestades. Além disso, essas tempestades podem vir acompanhadas de chuva intensa, trazendo riscos aí para alagamentos e enxurradas também. Em outubro e novembro, o resfriamento do Oceano Pacífico Equatorial deve reduzir a ocorrência de precipitações, com expectativa de volumes abaixo da média, sobretudo no Grande Oeste de Santa Catarina. Já os fenômenos El Niño e Laninha seguem inativos nos próximos meses, uma vez que não atingem os parâmetros necessários para a confirmação. Em algumas áreas do extremo oeste, oeste e meio oeste catarinense, essas chuvas elas podem ser mais irregulares, mas quando acontecerem, elas podem vir sim com forte intensidade. E essa condição ela deve se repetir também ali no mês de novembro. Agora intervalo e você vai ver a seguir. Franceses protestam contra a política fiscal do governo. Greve afeta comércio, transporte e educação. Parajás, que reúne mais de 2.500 paratletas de 74 municípios catarinenses. E também, relatório aponta do monitoramento aéreo realizado no dia 10. 180 baleias são avistadas no litoral catarinense. Voltamos já já, não sai daí.
aqui no interior a estrada tem que ser boa. E se for com buraco, credo, a gente perde um tempão. Por isso a gente tá feliz com o novo programa do Estado em parceria com as prefeituras, a Estrada Boa Rural. O programa vai arrumar dezenas de estradas rurais em toda Santa Catarina. Agora meu pai vai levar a produção bem rápida na cidade. Vai sobrar mais tempo para tomar chimarrão e comer a minha cuca. Estrada Boa Rural. Governo de Santa Catarina. Com o aumento da temperatura e das chuvas, aumenta também o risco de desastres. Se estiver no litoral, na serra, em uma região próxima a rios, cachoeiras ou com histórico de enchentes e alagamentos, antes que aconteça, se informe sobre um local seguro para o caso de uma emergência. Respeite os alertas da Defesa Civil. A prevenção pode salvar você ou alguém que esteja em situação de risco. Todo mundo pode ajudar a salvar uma vida. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. A saúde em Santa Catarina acaba de alcançar uma marca histórica. 1 milhão de cirurgias realizadas. O sucesso da saúde catarinense é uma realidade. É claro que precisamos melhorar muito ainda e vem mais por aí. Com investimentos em novas tecnologias e a valorização dos hospitais, estamos fazendo a diferença na vida de milhares de catarinenses. Compromisso com quem mais precisa. Governo de Santa Catarina. De volta com o Pix News, agora 8h19. Vamos com alguns destaques internacionais. E a gente começa falando sobre a greve na França. Milhares de pessoas protestaram nesta quinta-feira na França contra os cortes sociais nos orçamentos de 2026 e também a política fiscal do governo. Os efeitos da greve afetam várias áreas como transporte, comércio e educação. As autoridades esperam uma grande mobilização com até 900 mil manifestantes nas ruas, 5 vezes mais que o número registrado nos protestos de 10 de setembro e com níveis semelhantes às manifestações contra a reforma da Previdência em 2023. Serviços de trens regionais e transporte público limitados ou paralisados, muitas escolas e a maioria das farmácias fechadas. Os efeitos da greve já foram sentidos nas primeiras horas do dia, assim como nos protestos de 10 de setembro, organizados pelas redes sociais com o lema "Vamos bloquear tudo". As autoridades mobilizaram um grande dispositivo de 80 mil policiais e gendarmes para evitar os bloqueios. A adesão aos protestos era grande nas primeiras horas da manhã. Às 10 horas em toda a França, houve 230 ações em vias públicas, 95 tentativas de bloqueio de locais e 10 mil pessoas envolvidas nessas ações. Até agora, houve apenas um ato de sabotagem na Martinica. O ex-primeiro-ministro François Bayrou desencadeou os protestos com o plano orçamentário para 2026, que previa cortes de 44 bilhões de euros, ou mais de 270 bilhões de reais, e a eliminação de 2 feriados nacionais. O parlamento derrubou o governo Bayrou na semana passada e o sucessor Sébastien Lecornu anunciou a elaboração de um novo plano que não incluirá a supressão dos feriados. Mesmo assim, os sindicatos decidiram prosseguir com a mobilização. Além de exigir a eliminação dos cortes propostos por Bayrou, eles também pedem a revogação da impopular reforma da Previdência de 2023, além de mais recursos para os serviços públicos. Segundo uma pesquisa do Instituto Elab, publicada na quarta-feira, 56% dos franceses aprovam a mobilização.
E nos Estados Unidos, um homem armado abriu fogo na quarta-feira contra 5 policiais, 3 dos quais morreram e 2 ficaram gravemente feridos. O tiroteio ocorreu na localidade de Codorus, no condado de York, cerca de 185 quilômetros da Filadélfia. Os agentes feridos foram transferidos para o hospital em estado crítico, mas estáveis. O agressor foi morto a tiros. Os policiais estavam trabalhando em uma investigação por violência doméstica quando foram surpreendidos. O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, lamentou o que classificou de dia absolutamente trágico e comovente para toda a Pensilvânia. O programa de variedades de Jimmy Kimmel será suspenso de forma indefinida. O anúncio foi feito pela ABC na quarta-feira, depois que o apresentador americano alegou que grupos de direita estão tentando explorar politicamente o assassinato do conservador Charlie Kirk. O popular programa de variedades de Jimmy Kimmel vai ser suspenso indefinidamente após os comentários do apresentador americano sobre Charlie Kirk, o ativista conservador assassinado em 10 de setembro. O anúncio da ABC foi imediatamente comemorado pelo presidente Donald Trump. Na rede social Truth Social, Trump comemorou: "Excelentes notícias para os Estados Unidos. O programa de Jimmy Kimmel, criticado pela baixa audiência, foi cancelado. Parabéns à ABC por finalmente ter a coragem de fazer o que precisava ser feito. Kimmel não tem nenhum talento." O humorista não se pronunciou sobre a decisão. Durante o programa de segunda-feira, Kimmel abordou o choque causado pelo assassinato de Kirk. Ele disse que a gangue MAGA, em referência ao movimento de Trump, Make America Great Again, tentou rotular o assassino de Charlie Kirk como qualquer coisa menos um deles, e fez tudo o que pôde para obter ganhos políticos. O anúncio da suspensão do programa popular ocorre 2 dias depois que Trump afirmou que vai processar em $15 bilhões o New York Times, que acusa ser um verdadeiro porta-voz do Partido Democrata de esquerda radical. O primeiro-ministro australiano Anthony Albanese prometeu reduzir as emissões de gases de efeito estufa até 2035, entre 62% e 70% em relação aos níveis de 2005. A meta anterior era diminuir 43% até 2030. O anúncio veio poucos dias após a divulgação de uma avaliação nacional de riscos climáticos, que concluiu que o aumento das temperaturas vai ter impactos em cascata, cumulativos e simultâneos na vida dos 27 milhões de pessoas que vivem no maior país da Oceania. O compromisso anterior da Austrália para 2030 era reduzir as emissões em 43% em relação a 2005. Pelo Acordo de Paris, cada país deve fornecer às Nações Unidas um valor fundamental para a redução das emissões de gases de efeito estufa até 2035, além de um plano detalhado de como atingir esse objetivo. Hoje anuncio que aceitamos a recomendação de que a meta de emissões da Austrália para 2035 seja de 62% a 70%. Esta é uma meta responsável, respaldada pela ciência, por um plano prático para alcançá-la e construída com base em tecnologia comprovada. É a meta certa para proteger nosso meio ambiente, proteger e promover nossa economia e empregos e garantir que atuemos em nosso interesse nacional e no interesse desta e das futuras gerações. Essas metas da Austrália estão acima do Canadá e da vizinha Nova Zelândia, porém abaixo do Reino Unido, uma das mais ambiciosas do mundo. As emissões globais têm aumentado, mas precisam ser reduzidas quase pela metade até o final da década para limitar o aquecimento global a níveis mais seguros, conforme combinado no Acordo de Paris. A mudança global para a energia limpa é a maior transformação econômica desde a Revolução Industrial e representa a melhor oportunidade econômica para a Austrália de todos os tempos. Se fizermos isto corretamente, podemos fazer nossa economia crescer e criar bons empregos para os australianos. A Austrália investiu bilhões em energia solar, turbinas eólicas e produção sustentável para se tornar uma superpotência em energia renovável.
Mas as ambições verdes estão em desacordo com o profundo envolvimento com indústrias lucrativas de combustíveis fósseis. O país continua sendo um dos maiores exportadores de carvão do mundo, subsidiando fortemente os setores de combustíveis fósseis. Vamos falar de Libertadores. O Palmeiras venceu o River Plate em casa no primeiro jogo das quartas de final. Detalhes agora com ele que está chegando por aqui, Vinícius Pacheco, que jogasse ali, né, bem no inicinho, saiu um gol. Vini, boa noite, bem-vindo. Boa noite, André, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Pix News. E um bom resultado traz o Palmeiras para decidir na próxima semana essa quartas de final da Libertadores. Um excelente resultado do Verdão, que saiu na frente. A gente confere agora com o gol do zagueiro paraguaio Gustavo Gomes, de cabeça após a cobrança de escanteio, cobrado pelo Andrés Pereira. O segundo gol foi do camisa 9, aproveitando a saída do goleirão argentino. Vitor Roque fez o segundo gol. E os argentinos diminuíram aí com o desvio. Lucas Martinez fez o gol do River Plate. Neste momento, ainda pelas quartas de final da Libertadores, a LDU vai vencendo o São Paulo jogando em Quito, LDU e São Paulo 1-0 para os equatorianos. E logo mais às 9h30 da noite o Flamengo entra em campo no Rio de Janeiro, no Maracanã, para enfrentar o Estudiantes, os argentinos dos Estudiantes, aí um belo confronto também, um jogo difícil para o rubro-negro. Pela Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro abriu o placar, ficou com 2-0, uma boa vantagem, mas deixou empatar. E a gente confere agora, jogando na Bolívia contra o Bolívar, Gustavo Scarpa deixou livre o Alexander para fazer 1-0. Gustavo Scarpa cobrou a falta e o Vitor Hugo fez 2-0. Os bolivianos diminuíram com o Robson Matheus e de pênalti o Dorni empatou o jogo 2-2, Bolívar e Atlético Mineiro. Que mancada do Galo neste momento. Lembrando que o próximo jogo será na próxima quarta-feira, dia 24, aí decide então o Atlético Mineiro em casa. Então ainda dá para reverter esse resultado. Já o Botafogo, ontem jogando uma partida atrasada do Campeonato Brasileiro, abriu 3-0 e deixou empatar para a amarelinha, o Mirassol. E a gente confere agora, o primeiro gol marcado pelo Botafogo foi do Savarino. Savarino abriu o placar, o segundo gol do Botafogo veio com o Cris Ramos, o CR7 do Botafogo. O terceiro gol do Botafogo, Fogão, foi do Álvaro Montoro. E aí veio a sequência de gols do Mirassol. O primeiro gol foi marcado pelo Chico da Costa, deu esse chute aí rasteiro sem chances para o goleiro botafoguense. O segundo gol, diminuindo aí a vantagem do Botafogo, foi do James. Aproveitando o bate-rebate, mandou na gaveta 3-2 e o empate veio com o Lucas Ramos empatando essa partida e a torcida ficou bem satisfeita, principalmente com o treinador botafoguense pedindo já a cabeça do treinador. Mas a gente tem que lembrar que o Mirassol conseguiu esse resultado porque ele faz uma campanha excelente até então. Na quarta colocação no G4 do Campeonato Brasileiro, lembrando que ele é estreante neste campeonato e o Botafogo vem na sequência. Mas o Mirassol, de 22 partidas jogadas, perdeu apenas 3 jogos. Vale a pena a gente destacar isso aí no Campeonato Brasileiro. O Mirassol vem se destacando muito. Agora falando do cenário internacional, principalmente para os fãs do futebol, uma boa notícia. Lionel Messi vai renovar o contrato com o Inter Miami. O anúncio oficial será feito nas próximas semanas. Uma fonte próxima ao clube informou à agência France Press que a renovação pode ser por vários anos. Isso significa que o jogador terminaria a carreira na Liga Americana MLS. O acerto garantiria também que o astro argentino siga em atividade durante a disputa da Copa do Mundo de 2026. Segundo a fonte, o anúncio oficial será feito nas próximas semanas. O atual contrato do astro de 38 anos expira em dezembro.
Messi, vencedor de 8 prêmios Bola de Ouro, chegou ao futebol dos Estados Unidos em 2023, após uma lendária carreira no Barcelona e uma breve passagem pelo Paris Saint-Germain. Em Miami, ele atua com antigos companheiros do clube catalão, como Luis Suárez, Jorge Alba e Sérgio Busquets. Que bacana. E a 18ª edição dos Jogos Abertos Paradesportivos de Santa Catarina foi aberta oficialmente nesta quarta-feira. O evento promete movimentar o Planalto Serrano até o próximo dia 21. A solenidade no Centro Serra, em Lages, marca o início da competição que reúne 2.500 para-atletas de 74 municípios catarinenses até domingo. É um momento importante aqui em Lages, né? Esse resgate, esse movimento paradesportivo. Santa Catarina é referência na formação esportiva e também no alto rendimento no paradesporto, e resgatar essa emoção do Parajasc. Estamos aqui com 2.500 atletas, 74 municípios, mais de 4.000 pessoas envolvidas, não gerando só esporte, mas também desenvolvimento econômico para o município de Lages e para a região serrana. Isso lota a cidade porque vem o pai, vem a mãe, vem o vô, vem a avó, vem todos os corujas atrás, né? Nós estamos fazendo isso é uma possibilidade de revelações que Jogos Abertos é a vitrine do atleta, é a grande oportunidade. É por isso que a gente tem que prestigiar o atleta de Santa Catarina. Promovido pelo governo do estado por meio da Fundação Catarinense de Esporte, o Parajesc tem como propósito estimular a inclusão, valorizar a superação e ampliar as oportunidades para as pessoas com deficiência. Gabriela, atleta de bocha paralímpica, foi campeã do circuito catarinense e segue colecionando resultados positivos. Agora, a meta é chegar à seleção brasileira. A importância que o Parajasc tem é um peso muito grande, pois além do aprendizado, é muita vivência e muitas conquistas com gente que não são, com pessoas que não são, que são deficientes. E cada ano vem superando a sua deficiência aqui, para crescer cada vez mais. A etapa estadual do Parajesc engloba diversas modalidades, movimenta atletas, técnicos, dirigentes e familiares, e ainda impulsiona a economia local. Para esta edição, o governo do estado destinou mais de R$ 998 mil em investimentos, garantindo a estrutura e a organização do evento. Os projetos dos futuros complexos de treinamento e competição de ginástica e skate de Londrina, no Paraná, foram apresentados pelo governador do estado aos atletas e representantes das confederações dessas modalidades. O Paraná é um dos berços da ginástica rítmica brasileira e do skate e busca investir no esporte e incentivar os atletas por meio dos complexos. O município de Londrina, no norte paranaense, tem participação importante na história da ginástica rítmica brasileira, desde os anos 70, quando a ginástica começou a se estabelecer na cidade. Ela chegou a ser sede, entre os anos 90 e 2000, do Centro de Treinamento da Seleção Brasileira de Conjuntos, que atualmente fica em Aracaju, no Sergipe. O estado do Paraná é o mais forte que nós temos no Brasil hoje, tanto que o último mundial realizado agora, o Mundial no Rio de Janeiro, de 11, 7 são paranaenses, entre ginastas e treinadoras. Então, hoje a gente está trabalhando para trazer um complexo para o Paraná, para trazer de volta uma seleção brasileira, pelo menos a categoria juvenil, porque o estado é um celeiro de ginastas. As melhores ginastas estão aqui no estado e essas ginastas estão indo sempre para a seleção. Então, é uma grande ideia ter esse complexo, uma arena de competição junto, onde a gente pode realizar aí campeonatos internacionais e nacionais também. No último Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, o Brasil encerrou com o melhor desempenho da história. Com 2 atletas do Paraná, a seleção levou 2 pratas na disputa por equipes.
Bem, a gente está vivendo, né, o melhor momento da ginástica rítmica e esse com certeza está sendo um dos nossos melhores anos. A gente teve aí várias conquistas nas etapas de Copas do Mundo, né? A gente trouxe um ouro na primeira Copa do Mundo e mais um ouro na última Copa do Mundo, que antecedia, né, o Campeonato Mundial. E no Campeonato Mundial a gente fez essa história, né? A gente conquistou 2 medalhas inéditas para o país, então isso é realmente muito gratificante, né? A gente ainda está vivendo todo esse momento, né? Faz um mês do Campeonato Mundial praticamente. Então está sendo muito bom viver esse momento, ter esse reconhecimento e agora saber que a gente é vice-campeão mundial. A proposta do complexo de treinamento em Londrina é proporcionar infraestrutura necessária para o desenvolvimento da ginástica olímpica, tanto de atletas de alto nível como para a descoberta de novos talentos. O projeto prevê uma infraestrutura moderna, áreas de recuperação e equipamentos de última geração, com a perspectiva também de receber eventos e competições nacionais e internacionais da modalidade. Esse apoio é fundamental, né? Nos faz realmente focar no nosso rendimento, nos ajuda, né, a performar cada dia melhor. Então, ter esse apoio, esse incentivo é totalmente fundamental para o nosso desenvolvimento e ainda trazer essas conquistas, que essa medalha é nossa. O Paraná, que possui diversos programas de incentivo ao esporte, como o Pro Esporte e o Geração Olímpica e Paralímpica, também vem investindo no skate. Em 2023, o Complexo Tarumã, em Curitiba, passou a contar com pistas profissionais do Centro Nacional de Treinamento de Skate. Elas são usadas para o treinamento nas modalidades Park e Street, que estrearam na Olimpíada de Tóquio 2020 e já renderam 5 medalhas para o Brasil, inclusive o bronze do curitibano Augusto Aquio em Paris 2024. A ideia agora é replicar o projeto em Londrina para desenvolver a modalidade também no interior do estado. Realmente, eu acredito que não só o espaço é necessário, mas também como quem vai utilizá-lo, e por isso mesmo a gente pediu por uma pista de skate específica para o treinamento de alto rendimento, mas que também vai fortalecer a base do esporte, que são os praticantes do dia a dia, os iniciantes, os aprendizes que vão se esforçar até chegar no alto nível, em um local onde já tem uma grande história do skate, como Londrina. Olha, significa que esse investimento deu certo. Nós temos um grande centro de ginástica artística lá na nossa área, lá do Tarumã, e também esse de ginástica rítmica. Então, os dois estão formando atletas todo o tempo. E fazemos parte de 2/3 da seleção brasileira hoje com muito orgulho. Então, o Paraná dá exemplo aí no esporte brasileiro. É isso aí, investir no esporte é certeza de resultados positivos em diversos setores, né? Parabéns aí ao governo do Paraná. Andréia, por enquanto a gente encerra nesse momento as principais informações do esporte dessa semana e a gente volta no decorrer da semana. Tá certo, então. Muito obrigada, Vini. Muito obrigado, Andréia. Boa noite a todos. Boa noite, bom descanso. E para a gente encerrar o Pix News desta quinta, vamos falar sobre o monitoramento aéreo que foi realizado pelo Porto de Imbituba. Este monitoramento registrou 185 baleias francas entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O levantamento feito no auge da temporada de avistagens mostra o litoral catarinense como um dos principais refúgios da espécie. Os dados do monitoramento aéreo realizado no dia 10 de setembro foram divulgados hoje. A equipe percorreu o trecho entre Torres, no Rio Grande do Sul, e Florianópolis, em Santa Catarina. Foram registrados 90 pares de mães com filhotes e 5 adultos solitários. No litoral catarinense, a maior concentração ocorreu entre Imbituba e Palhoça. Esta é a praia da Ribanceira, em Imbituba. Aqui foi registrada a maior concentração de baleias francas neste segundo monitoramento aéreo da temporada de 2025. Ao todo, 38 baleias foram avistadas somente nesse trecho que vai até a ponta de Ibiraquera. O levantamento confirma a região como sendo um dos principais berçários da espécie no litoral brasileiro. Outros pontos também chamaram a atenção. Foram 32 baleias na Praia do Siriú, em Garopaba, e 30 na Praia da Pinheira, em Palhoça. Em Florianópolis e no litoral gaúcho, não houve registros. Além dos voos, o programa realiza monitoramento diário em terra, com observações a partir de pontos fixos no entorno do Porto de Imbituba. O trabalho acontece entre julho e novembro há 17 anos e registra comportamentos como descanso, natação e a interação entre mães e filhotes.
O objetivo é garantir a segurança dos animais e adequar as operações portuárias sem interferir nas atividades. Outro monitoramento em terra é realizado pelo Instituto Australis, em 15 pontos da área de proteção ambiental da baleia franca. A baleia franca austral ainda é considerada uma espécie ameaçada de extinção no Brasil. Hoje, a população estimada é de cerca de 800 indivíduos. Pesquisadores destacam que o monitoramento de longo prazo é fundamental para acompanhar a recuperação da espécie. E assim a gente encerra o Pix News desta quinta. Nossas reportagens e a íntegra da edição você pode rever no Pix News HD. Curte e compartilhe os nossos conteúdos por lá. Mais notícias também no pixtv.com.br. Fique agora com o CinePix. Até amanhã. Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.